Olá, queridos estudantes! Chegamos à semana 4 do PET 6 de Ciências. Essa semana vamos continuar estudando o período chamado de puberdade. É a fase vivida pelo ser humano entre a infância e a fase adulta, ou seja, na adolescência. Vamos entender um pouco mais as alterações hormonais e como o corpo sofre com essas alterações. Nessa fase, a produção dos hormônios são diferentes para cada sexo. Os meninos produzem, entre outros, a testosterona e as meninas o estrógeno. Vamos resolver algumas questões e entender melhor desse período? Vamos lá? Vamos ler o primeiro texto, que tem como tema qual a idade certa para ocorrer a puberdade? A idade para entrar na puberdade não é a mesma para meninos e meninas, nem a mesma para todos os meninos ou todas as meninas. O ser humano é repleto de singularidades e cada um tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. Porém, há uma média que se pode ter como referência. Nas meninas, os primeiros indícios da puberdade podem ocorrer a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 10. Isso não significa dizer que todos vão entrar na puberdade nessa fase. É considerado normal o início da puberdade até os 13 anos nas meninas e 14 anos nos meninos. A puberdade que ocorre fora desses períodos é considerada uma anormalidade, que pode ser chamada de puberdade precoce, que ocorre antes dos 8 anos em meninas e dos 9 anos em meninos. Puberdade retardada, quando até os 13 anos nas meninas e 14 nos meninos não apareceu nenhum dos sinais devidos. Nesses casos, o médico deve ser consultado para dar as devidas orientações de procedimento e encaminhar para um tratamento se for necessário. Atividades. Atividade 1. A puberdade é o aspecto biológico da adolescência. A puberdade começa com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários e termina quando o desenvolvimento físico está completo. É possível determinar uma média de idade em que as mudanças acontecem nos corpos dos adolescentes. Se de algumas modificações ocorridas no corpo humano, tanto feminino quanto masculina, durante a puberdade e a partir de que idade essas mudanças ocorrem. Eu respondi essa questão, a primeira parte dela, falei da idade. Então, olha, nas meninas, os primeiros indícios da puberdade podem ocorrer a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 10. Mas como a gente viu lá no texto, isso não é uma regra. Pode se alterar de acordo com cada adolescente. Então, vai ter gente aí que vai entrar, às vezes um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo, porque cada indivíduo é único e singular. Então, cada um deles vai ter uma característica. A segunda parte da questão pergunta em relação às modificações, Então, aí, em relação às modificações, nos meninos acontecem a alteração da voz, o aparecimento de pelos e o alargamento dos ombros. Nas meninas, também ocorre o aparecimento de pelos nos órgãos genitais, alargamento dos quadris e a primeira menstruação. Observem aí que eu coloquei quadros. Corrijam aí, é quadris, ok? Vamos para a próxima questão. Atividade 2. A adolescência é uma fase da vida em que acontecem muitas mudanças. É certo que ao longo de toda a vida o indivíduo experimentará mudanças. Entretanto, na adolescência, o processo de amadurecimento biológico, psicológico, sexual e social é muito intenso. Por quê? Tá um pouquinho aí pequeno, parem o vídeo para vocês conseguirem enxergar de uma forma mais tranquila, tá? Eu vou ler e quem tiver necessidade para ou volta o vídeo para poder copiar, tá? Na adolescência, acontece uma série de transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Essas mudanças
provocam transformações no modo de pensar e agir, porque é nesse momento que construímos a nossa personalidade e os nossos valores morais, além das diversas alterações no corpo e hormonais que demandam a adaptação dos adolescentes nessa nova fase da vida. Então, vocês passam por diversas, todos nós passamos e vocês também vão passar agora por diversas transformações que vão trazer o amadurecimento de vocês, né? E para isso, vocês têm que estar cientes desse processo. Próxima questão, atividade 3. Observe as imagens abaixo. Aí tem uma imagem da turma da Mônica jovem e outra imagem da turma da Mônica que a gente já estava acostumado, né? As crianças, né? Nas imagens acima aparece a turma da Mônica e a turma da Mônica jovem. Sobre as imagens, responda. A. Você nota algumas diferenças marcantes nos personagens? Se a resposta for positiva, cite as diferenças. Eu citei as diferenças, mas vocês podem citar as diferenças que vocês encontrarem, tá? Eu coloquei diferenças relacionadas ao desenvolvimento corporal, ao tipo de roupa, corte de cabelo, entre outros. B. Em sua opinião, por que Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, criou um personagem da Turma da Mônica jovem? Por que o Maurício de Souza criou outra linha de revista em quadrinho para fazer a Turma da Mônica jovem? Essa é uma resposta pessoal, tá? Então, pensem aí, utilizem os argumentos que vocês acreditam, porque essa é uma questão pessoal. C. Cite as fases em que os personagens estão nas duas tirinhas. Na tirinha A, a gente viu que a Turma da Mônica jovem está na fase da adolescência. E na tirinha B, é a fase da infância, né? São todos crianças, tá? Então, são essas duas fases aí, ok? Se vocês sentirem dúvidas, voltem no vídeo, parem ele para fazer a cópia, ok? Letra D. Na tirinha A, os personagens carregam objetos. O uso desses objetos tem a ver com a idade dos personagens? Justifique sua resposta. Os personagens carregam objetos que se relacionam com as coisas que gostam. O MP3 e o skate, por exemplo, demonstram o gosto por música e por esporte. Essas preferências são construídas durante a adolescência. Então, às vezes, na infância você já gosta, mas é na adolescência que, na maioria das vezes, você vai praticar esses esportes ou escolher suas preferências. Atividade 4. Marque as duas alternativas corretas. Primeira alternativa. A puberdade é o período em que a mulher tem um feto se desenvolvendo dentro dela, dentro do útero? Não, né? Isso aí é a gravidez. A segunda alternativa. Os hormônios sexuais são responsáveis pelas mudanças corporais que ocorrem durante a puberdade? A gente viu que sim, né? Os hormônios têm uma influência direta nisso. E a última alternativa. Algumas transformações da puberdade acontecem nos dois sexos. Outras são diferentes para cada sexo. A gente viu que sim, né? Que existem algumas alterações que acontecem nos dois, mas elas ocorrem de maneiras diferentes para cada um deles, né? Então, essa fase acontece de uma forma diferente para cada um, para os meninos e para as meninas, ok? Qualquer dúvida, parem o vídeo, voltem ele. Se precisar, me procura, tá? Para poder tirar as dúvidas, que eu estou à disposição. Atividade número 5. Vamos ler o texto primeiro. De repente, sem muitas explicações, você começa a assumir novas posturas e responsabilidades, deixando para trás alguns hábitos, agora considerados infantis. Seu corpo também muda e parece estar no meio de uma revolução. Os sentimentos também ficam confusos. Acredite ou não, tudo isso está longe de ser um motivo de desespero. Nada mais é do que o começo da adolescência. É uma fase tumultuada, mas tem começo, meio e fim. Esse texto foi o Jairo Bauer que escreveu, do livro Corpo dos Garotos. Atividade 5. Para você, qual seria uma responsabilidade que essa fase traz?
toda fase tem uma responsabilidade. E com essa fase da adolescência chegando, vocês começam a perceber que vão surgir outras obrigações, outras questões que vocês vão ter que cumprir. Então, pensa aí e responde. Qual é uma responsabilidade que essa fase vai trazer para a sua vida? Então é isso, meus amores. Até a próxima aula do próximo PET. Precisando, estarei aqui. Um abraço.